Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em destrinchar informações complexas. Hoje a gente tem em mãos um material que analisa supostas tensões, né, tensões bem altas entre Donald Trump e a administração do Lula aqui no Brasil. O ponto central, segundo este documento, são alegações de ameaças, ameaças diretas feitas por Trump sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo tratado. Então, nossa tarefa aqui é mergulhar nessa análise específica, tá? Que interpreta esses eventos de um jeito bem particular. Vamos explorar o que ela afirma, as motivações que ela atribui e os possíveis impactos que ela descreve. Mas olha, é muito importante reforçar, a gente está examinando a perspectiva desta fonte, tá? Apresentando o conteúdo como está lá, sem validar ou refutar os pontos de vista políticos. A ideia é entender a narrativa que ela constrói, ok? Vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida da análise é essa alegação de que o Trump, que o documento descreve como tendo voltado à presidência dos Estados Unidos em 2024 com uma vitória, assim, expressiva, teria partido para um confronto direto com o governo Lula. E o motivo? Jair Bolsonaro. Exatamente. O documento que a gente está analisando, ele pinta um retrato do Trump como quase um símbolo, né? Um bastião contra o que chama de globalismo. Um defensor ferrenho de princípios conservadores, tipo a liberdade de expressão, que é algo que a análise destaca bastante. Ela até lista realizações que atribui a ele no mandato anterior. Construção de muros na fronteira, cortes de impostos, aquela postura mais dura com a China. E um ponto interessante é que a fonte sugere assim, uma conexão e uma ligação direta entre a experiência pessoal do Trump lá nos Estados Unidos, com oposição e investigações, o que a fonte chama de perseguição da mídia, e a forma como ele interpretaria o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil. Entendi. E do outro lado, a análise descreve a administração Lula de uma forma bem crítica, não é? Aponta para o que seriam alegações de corrupção mais sistêmica, práticas populistas, alguns reveses econômicos, fala especificamente de inflação alta, desemprego que estaria, na visão da fonte, meio camuflado, né, por estatísticas. E, além disso, o texto bate muito na tecla de um suposto alinhamento com agendas de esquerda. Cita até o Foro de São Paulo, né? Correto. E dentro dessa visão crítica sobre o governo Lula, a análise dá um peso, assim, enorme ao papel do Supremo Tribunal Federal. O STF foca bastante no ministro Alexandre de Moraes. O documento descreve ele como uma figura central na implementação do que a fonte chama de censura contra perfis conservadores nas redes sociais. Chega a mencionar prisões de jornalistas, de ativistas ligados ao Bolsonaro. A fonte usa até a expressão censura velada, sabe, para caracterizar esse ambiente, sugerindo que a liberdade de expressão estaria sob ataque aqui. Então, é nesse cenário que a análise descreve. Tenso, né? Polarizado com acusações dos dois lados, que entra a tal ameaça principal. Como é que a fonte descreve essa ameaça exatamente? Olha, ela detalha uma suposta carta aberta que o Trump teria publicado na rede social dele, a Truth Social, lá por julho de 2025. Nesse texto, segundo a análise, o Trump acusaria o governo Lula de estar fazendo uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. A fonte diz que o Trump classificaria as investigações contra o Bolsonaro, sabe, as acusações de tentativa de golpe, fake news e tudo mais, como sendo basicamente uma farsa política, montada para tirar um adversário do jogo. Nossa, uma acusação bem pesada. Mas a análise fala de alguma ação concreta? Algo que o Trump teria ameaçado fazer? Sim. E aqui entra o ponto talvez mais forte da análise. Ela descreve uma ferramenta de pressão econômica muito específica. Uma proposta de impor uma tarifa. E não é qualquer tarifa. Uma tarifa de 50%. 50%? Sobre tudo. Absolutamente todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Isso teria um impacto, nossa, gigantesco, né? Afetaria setores-chave, agronegócio, soja, carne, a indústria, menciona até os aviões da Embraer. E essa tarifa, segundo a fonte, teria uma condição bem clara:
só seria suspensa se a tal perseguição ao Bolsonaro parasse. Imediatamente. A análise lê isso como um uso explícito, até brutal, do poder econômico americano. Um aviso direto para o governo brasileiro. Uau! Aqui a coisa fica realmente complexa. E a análise tenta explicar por quê. Por que o Trump faria algo tão drástico assim? Qual seria a motivação que a fonte atribui a ele? O documento se dedica bastante a isso, sim. Ele conecta essa suposta ação do Trump a dois fatores principais, basicamente. Primeiro, a própria experiência dele nos Estados Unidos, né? As polêmicas da eleição de 2020, os impeachments, as investigações e o que ele via como um tratamento hostil da mídia. A fonte argumenta que o Trump veria um paralelo direto entre o que ele passou e o que o Bolsonaro estaria passando aqui. O segundo fator é a percepção do Bolsonaro. Não só um aliado político, mas tipo um irmão de armas, ideológico. Alguém que pensa parecido, conservador, nacionalista e que estaria, assim como ele, sendo vítima de uma perseguição política injusta. A fonte até inclui uma citação que atribui ao Trump, dita nesse contexto. Isso tem que acabar imediatamente. Essa frase, para análise, mostraria a urgência, a determinação que ela vê na postura do Trump. Entendi a conexão que a fonte faz, mas ela deixa claro que tipo de intervenção seria essa, porque essa palavra, né, pode dar margem para várias interpretações, inclusive militares. Sim, a análise faz questão de delimitar isso. Ela afirma categoricamente que não se trataria de jeito nenhum de intervenção militar. Nada de invasão. A intervenção que ela descreve seria puramente estratégica e econômica. A gente está falando de possíveis sanções, talvez coordenadas com outros países, pressão diplomática forte em fóruns internacionais e, claro, a principal arma seria a ameaça da tarifa, que a gente já falou. O objetivo final na interpretação da fonte seria duplo. Primeiro, proteger um aliado ideológico-chave, que seria o Bolsonaro, e num plano mais amplo, defender a liberdade de expressão que a análise considera ameaçada no Brasil. Nesse ponto, o documento volta a citar preocupações com a STF, menciona bloqueio de plataformas como o X, né, o antigo Twitter, como exemplos dessa suposta ameaça. Certo. E como é que a análise conecta essa suposta ação lá de 2025 com o histórico da relação Trump-Bolsonaro? Ela dá um contexto para essa aliança? Dá, sim. O texto faz uma retrospectiva. Descreve um alinhamento ideológico que teria começado lá em 2016, né, nas campanhas dos dois, e que se consolidou mesmo a partir de 2019, com a posse do Bolsonaro e aquela visita dele à Casa Branca. A fonte caracteriza esse período como uma aliança estratégica e ideológica bem profunda. Menciona acordos comerciais que foram feitos, cooperação maior na área de segurança, combate ao narcotráfico e até uma postura conjunta em alguns fóruns internacionais. Por exemplo, questionando o que a fonte chama de narrativas alarmistas sobre aquecimento global. A análise chega a descrever esse período, 2019 a 2022, como uma espécie de era de ouro para o conservadorismo internacional, com Brasil e ELA bem alinhados. Uma era de ouro. É uma descrição forte, hein? E como a análise mostra a mudança depois da eleição do Lula, no final de 2022? A análise descreve isso como uma virada de 180 graus, uma reviravolta geopolítica mesmo para o Brasil. Ela aponta para um realinhamento rápido do governo Lula com a administração Biden nos Estados Unidos, mas também, e talvez de forma mais enfática para a fonte, uma reaproximação com a China e com a Rússia. O documento menciona críticas abertas feitas pelo Lula ao Trump e às políticas dele, o que teria ajudado a esfriar, a enfraquecer os laços com os Estados Unidos que existiam antes. E o ponto crucial para a análise, ela associa essa nova política externa brasileira a uma intensificação do que ela descreve como perseguição judicial e política contra o Bolsonaro e os aliados dele aqui dentro. Essa combinação de fatores, mudança geopolítica e a situação do Bolsonaro, que na leitura da fonte teria provocado a reação dura atribuída ao Trump em 2025. Faz sentido, dentro da lógica que a fonte apresenta. E o documento fala como o governo Lula teria reagido a essa suposta pressão do Trump. Tem algo sobre isso? Sim, a análise cita uma declaração específica, atribuída ao Lula, feita num evento em Roraima,
em setembro de 2025. O Lula teria dito algo como: em vez de brigar com o Brasil, Trump deveria vir aqui conhecer nosso sistema elétrico soberano. A interpretação que a fonte dá para essa frase é bem crítica. Ela chama isso de soberania de fachada. Uma retórica nacionalista que, segundo a análise, esconderia uma fragilidade econômica e uma dependência externa crescente. Menciona especificamente investimentos chineses em infraestrutura, fala em barragens chinesas. O texto contrapõe o discurso do Lula de multilateralismo e diplomacia com o que descreve como um alinhamento cada vez mais fundo e problemático para a fonte, com China e Rússia. Então, para a fonte, a resposta do Lula não seria um sinal de força, sabe? Seria mais uma postura defensiva, quase uma tentativa de desviar o foco da pressão que estaria sofrendo. Interessante como a fonte interpreta essa declaração. E quais seriam as consequências concretas dessa tensão toda caso essa ameaça de tarifa se materializasse? A análise detalha os impactos? Detalha e apresenta como algo muito severo. Na economia, essa tarifa de 50% ameaçaria um volume enorme de comércio. A análise fala em cerca de 30 bilhões de dólares por ano em exportações do Brasil para os Estados Unidos, usando dados de 2024 como base. Um golpe desse tamanho, argumenta a fonte, poderia causar uma desvalorização forte do real, alimentar a inflação, que já seria um problema, e ter um impacto social direto, né? Perda de empregos, dificuldade para a classe trabalhadora, para o setor produtivo. Aí a análise aproveita para fazer uma comparação. Diz que a dependência da China traria riscos como juros altos e espionagem, enquanto a parceria com os Estados Unidos, mesmo podendo ser dura, como nessa ameaça, estaria condicionada ao respeito a princípios como a liberdade. É a visão da fonte, né? Como isso afetaria o cenário internacional? Sim, e desenha um cenário de realinhamento de forças em escala regional e até global. A fonte descreve um tabuleiro bem dividido. De um lado, uma frente conservadora, liderada pelo Trump, com aliados como o Bolsonaro aqui, o Milei na Argentina. A análise até inclui figuras como o Elon Musk nesse grupo, elogiado pela fonte pela postura contra a censura em plataformas digitais. Do outro lado, a fonte coloca um eixo formado por Lula, China, Rússia e Irã, caracterizado como um bloco contrário aos interesses e valores ocidentais e americanos. Nessa visão, a pressão do Trump sobre o Brasil seria uma jogada estratégica para quê? Para conter a influência chinesa na América Latina, que a fonte vê como crescente, e para garantir que o Brasil não virasse o que a fonte chama de peão de regimes autoritários. E essa dinâmica externa teria reflexos aqui dentro no Brasil, segundo a análise? Com certeza. A análise menciona um detalhe interessante. A presença de apoiadores do Bolsonaro que teriam ido para os Estados Unidos, se exilado lá, e que teriam encontrado refúgio e apoio sob a suposta nova administração Trump. Isso é apresentado como uma evidência de que essa disputa ideológica ela ultrapassa fronteiras e levanta uma questão importante que a fonte explora. Até que ponto a pressão externa vinda de uma superpotência como os Estados Unidos e motivada por ideologia pode realmente influenciar ou até moldar a política e o judiciário aqui dentro, num país como o Brasil. A fonte sugere que essa influência é real e bem significativa. Ok, então, para a gente tentar amarrar as pontas do que essa análise apresentou, ela descreve as supostas ações do Trump não como uma interferência qualquer ou agressão gratuita, mas como uma resposta pensada, uma defesa estratégica, até moral, de um aliado ideológico. E também de princípios como a liberdade de expressão. Isso tudo diante do que o documento caracteriza como um avanço autoritário no Brasil sobre o governo Lula. A fonte, então, coloca essa situação toda como um momento chave numa disputa ideológica global maior, onde ferramentas como pressão econômica, diplomacia mais dura, seriam armas legítimas nesse jogo. O texto até termina com um chamado à vigilância, à mobilização dos conservadores. Exato. E vale a pena a gente reforçar mais uma vez o nosso papel aqui, A gente buscou desempacotar, apresentar as alegações, os argumentos e a perspectiva específica que estão nesta análise, sem dar um juízo de valor se é verdade, se é justo. Nada disso. O objetivo foi entender a narrativa que essa fonte específica propõe. O que fica claro
lendo o material, é que ele descreve um cenário de riscos econômicos e geopolíticos bem grandes. Sempre, claro, pela ótica e interpretação dos autores dessa análise. E essa exploração toda deixa a gente com uma questão para refletir, né? Que parte do cenário que a fonte descreve, mas talvez vá um pouco além, se a gente aceitar, só para raciocinar, a premissa central da análise, que é o uso deliberado, forte de pressão econômica externa por um país para influenciar processos políticos, judiciais, internos de outro país soberano. O que essa dinâmica, como está descrita aqui, diz para a gente sobre a natureza da soberania nacional hoje no século XXI, que parece estar mudando, né? Como é que ela se tensiona, se reconfigura diante dessas alianças ideológicas que cruzam fronteiras e parecem cada vez mais fortes, mais polarizadas? Fica aí uma provocação para a gente pensar.